Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje a ordem saiu diferente. Por quê? Porque o assunto é tão pé na cabeça, cabeça na mão, que até eu fiquei desorientada na hora de te cumprimentar. Mas é isso. Hoje eu vim desabafar. Preciso do seu tempo, da sua atenção, preciso da sua empatia, preciso do seu companheirismo para acolher o meu coração, porque tô passando por maus bocados ultimamente, nesse chafurdado de internet. Confesso que não tá sendo fácil. Não está sendo. Não vou cantar. Tá sendo difícil pra mim porque hoje você abre o seu celular, seja qual for a rede social, o que você encontra? Maternidade. Maternidade, um tema lindo, uma coisa maravilhosa, muitas dicas, muitos assuntos pertinentes a você facilitar a sua vida com bons recursos, com bons equipamentos e você conseguir carregar da melhor forma possível, da forma mais amorosa, o seu bebê reborn. Gente, é sério isso. Bebê reborn, é seríssimo. E eu preciso do seu cuidado, da sua empatia, do seu carinho assim, ó, na minha cabeça para me acalmar, porque eu acho que esse assunto, ele é um assunto de muitas camadas. E eu tô preparada para descascar alguns aqui com você. E aí eu te peço que apesar de que você não tá sentado na mesa comigo agora, você fique à vontade para tacar aí todo o seu hate, tô brincando, todo o seu comentário, né, onde quer que você esteja ouvindo, qualquer que seja a plataforma, mas que você interaja comigo, porque vai ver eu tô numa bolha, né, vai ver a errada sou eu no mundo e tá tudo bem, eu tô preparada para ouvir isso de vocês, continuar dormindo as minhas noites, né. Enfim, eu tô brincando, gente, eu tô tão amargurada assim não, eu só tô preocupada mesmo com esse mundo de hoje em dia. Bebê reborn, eu queria começar pensando sobre o que é que convence, né? Como foi que começou esse negócio de bebê reborn? Que na verdade, o bebê reborn, ele começou há alguns anos atrás na intenção de proporcionar para a criança, né, a melhor experiência, a experiência de maternidade mais realista, mais incrível possível. E até então eu acho super válido, porque o intuito de nós termos bonecas, né, quando somos criança, tem a ver com essa reprodução do que a gente vê na nossa mãe, tem a ver com a nossa ânsia por maternar, que flui tão naturalmente para a mulher, tem a ver com o fato de você fazer uma reprodução ali no seu mundo lúdico do que acontece na sua realidade familiar. Então você entende que a mãe vai preparar a comidinha, vai cuidar do filho, vai botar para dormir, então a filha vai lá e começa a fazer isso com as suas bonecas, e aí quando ela brinca de Barbie, ela também reproduz um pouco dessa vivência dela de vida. Então só que a dinâmica muda, porque no lugar dela ser a pessoa que cuida, né, do brinquedo ali, do momento, ela é a boneca grande, né? Ela é a Barbie, que é a boneca adulta, que vai viver aquele universo ali da casinha de boneca, enfim. E tudo isso eu acho super interessante, porque, de fato, nós estamos falando de crianças que precisam desse universo lúdico para elas interpretarem as vivências que elas têm na realidade. Então, assim, tem coisas que você não, talvez não se esmerou de ensinar para sua filha, para o seu filho, com relação às vivências sociais, mas na hora que aquela criança vai brincar de boneco, aquela criança começa a dimensionar dentro da perspectiva dela os eventos da vida. Por exemplo, quando eu brincava de boneca, eu não tinha o boneco, né? Eu não tinha o Ken. Eu era Barbie, eu não tinha o Ken. Às vezes eu roubava os bonecos do Emanuel, os Max Steel da época, para ser o marido da Barbie, mas às vezes não tinha. Então, o que que eu dizia? Eu dizia que o meu marido tinha viajado porque ele era soldado do exército e aí ele estava ausente. Entendeu? Então eu estava cuidando da casa, dos filhos mas era isso que tinha acontecido. E aí eu segui a minha brincadeira. Aí você diz assim, Letícia, de onde foi que tu tirou essa explicação dentro do universo?
Na época eu não sabia, mas o que foi que depois, né, ao longo do tempo, eu, adulta, né, entendi. Eu entendi que meu pai, em um momento da vida dele, foi soldado do exército. E isso fez com que ele saísse da sua casa, deixasse de viver com a sua família, e ele passou alguns anos morando no quartel ali né, no QG. Então, eu entendi que um fator que tira uma pessoa da ambiência familiar era, por exemplo, servir no exército. Você entendeu? Então, a criança, ela traz algumas das coisas que não são necessariamente verbalizadas com clareza, mas que fazem parte das leituras sociais e, né, ambiência que ela está inserida, e ela leva para aquele universo lúdico da brincadeira. Tararã. Letícia, o que é que isso tem a ver com o bebê reborn? Porque o bebê reborn tem a ver com essa experiência do maternar de uma forma mais realista. Então, a gente tinha a Meu Bebê, que é uma bonequinha feia, né, gente? A Meu Bebê, ela fez muito sucesso, mas era uma boneca que o corpo era estranho, de tecido branco, de uns bracinhos de outra cor, que não tinha cabelo, era só umas marcas na cabeça, um pitó tosco no topo da cabeça, de um cabelo muito ruim, né? Aí é aquela boneca que o olho... Se ela deita, tá fechado, se ela levanta, abre, e quando não, nem tinha esse movimento, enfim. E aí fizeram bonecas mais realistas, ultra realistas, e muito mais caras, e sei lá, um tipo de pele que reproduz uma pele super realista mesmo, acho que a palavra é essa, pronto. Ok. Só que o que acontece? O estranho ficou quando deixou de ser sobre crianças e passou a ser sobre adultos. Adultas a princípio. E aí várias mulheres que, em situações diferentes de vida, começaram a adotar esses bebês. E começou aquele movimento do colecionável. Ok, você tem bonecas de valor, né, alto, né, no mercado, são bonecas caríssimas, e essas bonecas você tá colecionando? Ok, você tá montando um patrimônio de boneco? Tudo bem, não vou te julgar por isso. Mas o estranho não tá nisso. O estranho tá em você atribuir aquela relação emocional. E eu tô começando com a palavra estranho, tá? Vamos lá. Aí a adulta, vamos supor, talvez uma mãe, uma mulher que tentou ter filhos, por muito tempo não conseguiu. Agora ela pode ter um bebê reborn. E aí ela é uma eterna mãe de bebê. Estranho. Por quê? Porque por mais que eu tenha muita empatia nessa mulher que sonha em maternar e não conseguiu pelos meios naturais, ou talvez porque ela não conseguiu manter um relacionamento, encontrou uma pessoa, né, adequada ali para ela, enfim, qualquer que tenha sido o motivo, ela precisa sanar essa ausência tão profunda que existe dentro dela. E aí, se é sobre maternar, uma boneca nunca vai suprir. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Se a ausência, se a necessidade, se o desejo está em cima do maternar, um brinquedo nunca vai suprir. Então, não é essa a verdadeira ausência da pessoa que adota um bebê reborn. Não é. Isso é um fato, ok? Quem deseja muito maternar vai atrás de uma forma de maternar. Às vezes é cuidar de um sobrinho, às vezes é um caminho de adoção, às vezes é trabalhar dentro de uma ambiência de programa social ou que envolva crianças onde a pessoa consegue externar essas habilidades maternas, apesar de não ser um filho biológico. Existem tantas outras alternativas. Mas, se você migra para um boneco, significa que existe uma ausência, um buraco ali, que ele é tão profundo que ele começou te enganando de que era só brincar um pouco para se distrair. E você mergulhou ali nessa brincadeira e esqueceu de analisar o quão profundo era o seu débito emocional. Eu vejo que as pessoas fazem muita chacota com relação ao
CAPS, né? Vamos levar essas pessoas... Errada não tá a pessoa, errado tá o psiquiatra que deu alta. Enfim, eu entendo tudo isso, rio, não vou negar, eu confesso, eu acho hilário também. Mas assim, no final das contas, eu percebo que a gente esquece de olhar para dentro. Em que sentido? Que de fato essas pessoas têm dificuldades emocionais claras, mas a gente julga muitas vezes sem levar em consideração que quem somos nós no jogo do bicho, para ficar falando do outro desse jeito. Porque no final das contas, o bebê reborn se trata de quê? De um brinquedo que eu trato como se fosse um filho de verdade. Tá. Como é que eu trato um filho de verdade? Um filho de verdade é alguém que eu dedico tempo? É alguém... Ah, mas as pessoas querem o brinquedo porque dá menos trabalho. Certo, mas vocês estão vendo o tanto de dinheiro que está sendo investido nisso? Porque a pessoa que tem um bebê reborn e ela adota e vive toda essa realidade lúdica, ela faz leite, ela faz enxoval, ela compra todo o aparato, que é o carrinho, é o bebê conforto. Ela compra as roupinhas, ela compra o berço, ela faz todo um aporte financeiro para manter aquela ilusão. Então, assim, vamos tentar entender que o real ele se tornou muito confuso na cabeça de muitas pessoas e que, na verdade, é a procura de uma ocupação para mudar o foco daquilo que de fato precisa ser tratado, precisa ser olhado dentro dessa alma. Quantas vezes a gente se prende em tempo desperdiçado em rede social, em besteira, em, sei lá, em conteúdo não tão saudável na internet, em filme, em sei lá o que, em isolamento, até dormindo, para fugir de tratar áreas na nossa vida que estão em ausência. Às vezes, o outro só tá fácil de diagnosticar porque ele já chegou num comportamento absurdo aos meus olhos. Mas, no fundo, cada um de nós carrega algo ali que precisa ser diagnosticado também e que a gente está transferindo essa atenção, esse investimento em qualquer outra coisa que não é sanar o problema. Aí eu tô tentando criar um paralelo onde a gente consegue ter um pouco mais de empatia, onde a gente consegue se concentrar menos no que o outro está fazendo e mais em quem nós somos de verdade, porque, no final das contas, é isso que a gente gostaria que essas pessoas estivessem fazendo, não é isso? Então, eu não sou melhor se eu estou fazendo a mesma coisa, né? A pessoa não está olhando para dentro, não está sanando o problema. E você, tá? Vamos começar por aí. E aí, eu te pergunto, e se você tivesse um bebê reborn dentro de você e você só não reconhece? Onde esse bebê reborn é ali talvez algo que você cultiva e que você fica alimentando como uma distração porque dói menos, né? Se envolver naquilo dali. Mas o bebê reborn em si também mostra um aspecto muito complicado da nossa sociedade, que é o fato de que nós estamos tratando a vida cada vez com menos valor e tratando as superficialidades com um apreço muito grande. E enquanto existe tanta gente precisando de cuidado, tem gente se doando e se matando por plástico. Mas isso não é uma coisa que acontece agora. Isso é uma coisa que vem se maximizando ao longo do tempo. Eu ouvi algumas pessoas falando sobre o fato da gente querer se escandalizar com uma pessoa que coleciona ou que vive o universo do bebê reborn e não se escandaliza com um colecionador daqueles brinquedinhos de prateleira, né? Ou não se escandaliza com uma criança brincando de boneca, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque uma criança ela não tem capacidade produtiva para a sociedade ainda.
Então, como eu comecei falando, a criança ela está construindo esse entendimento da sociedade, da vida, do trabalho, das funções, do maternado, viver em comunidade, das vivências familiares, mas o adulto ele já é para ter entendido isso. E quanto de capacidade produtiva está sendo sacrificado nessa geração porque as pessoas estão dormindo mal, porque o bebê reborn teve uma noite ruim. É muito bizarro você imaginar que uma pessoa passou uma noite mal dormida, preocupado com o seu bebê reborn. Que uma pessoa levou o seu bebê reborn pro CAPS. Ou pro CAPS não, pro CAPS era ela, né? Levou o bebê reborn pra UPA, porque precisava de atendimento. Ela errou o endereço. Era pra ter ido pro CAPS, mesmo, foi mal. A pessoa levou o bebê reborn pra UPA, né? E pra receber atendimento. E foi muito bem acolhido. Tararara. Foi preciso sair uma liminar dizendo que as UPAs estavam impedidas de fazer atendimento para bebê reborn, para boneco. Como assim? Isso precisa ser legislado? Que um boneco... Aí eu vi uma demanda de uma advogada que ela postou sobre os advogados estarem mais preparados, porque ela chegou uma cliente que estava falando sobre abrir uma situação judicial, porque ela era casada e ela, quando casada, ela comprou uma bebê reborn, adotou a bebê reborn, tem toda aquela vivência ali. E então, o que foi que aconteceu? Ela se separou, o casamento não deu certo. Uau, que choque! Desculpa. Assim, uma pessoa que adotou um bebê reborn, casada, tinha, né, gente? Não ia dar certo esse relacionamento. Claramente tem muitas coisas aí acontecendo, enfim. E aí, na separação, o ex-marido veio conversar com ela e dizer que ele está sentindo falta da bebê e que ele quer guarda compartilhada da bebê reborn. Inclusive, ele também quer gerenciar a rede social da bebê reborn, porque ele é pai também da bebê reborn. E essa mulher queria levar essa situação para a justiça por conta das despesas que ela tinha por conta da boneca, posso chamar de boneca, e ela queria saber como que ela iria, né, ajudá-la nessa questão judicial. E a advogada disse que ficou sem resposta, que queria levantar essa questão, né, para os profissionais da área, se existia um preparo que entendesse e conseguisse dimensionar a realidade que está surgindo dessas demandas com relação a bebê reborn, a guarda compartilhada de boneco. Que já tinha de cachorro, né? Agora é de boneco. E aí eu te pergunto uma coisa, que talvez você vai ficar assim, Letícia, é sério que tu me perguntou isso? É sério. Se nós temos que aceitar e conviver bem e tornar perfeitamente natural que é mãe de bebê reborn, eu também tenho que tornar perfeitamente natural aquele jovem que está ali no início da sua vida adulta, e ele chega e diz: pai, mãe, vim te apresentar a minha namorada. Aí, pai, claro, filho, traga. Não, ela chegou pelos correios. Ela veio embalada, mas eu já deixei ela toda pronta, comprei uma roupa e vou sentá-la na sala. Você já entendeu do que eu tô falando, né? Eu não preciso trocar em mais miúdos que isso. O quanto antes isso era visto como inaceitável, e aí, será se não tá na hora, então, de tornar isso normal? No final das contas, gente, eu só quero dizer que não é normal nenhuma coisa nem outra. E que nós precisamos nos preparar para lidar com essa sociedade e cuidar melhor dos nossos filhos para a gente conseguir dar mais munição para essa geração para saber lidar com esse tipo de situação. Eu tô aqui desabafando para você e pensando onde nós vamos parar, mas ao mesmo tempo meu coração é cheio de esperança porque eu fico pensando, gente,
Mar calmo nunca fez bom marinheiro. E esse mar que nós estamos navegando não está calmo. Então eu espero que saiamos melhores navegantes. Vixe, errei, não sei conjugar agora, faltou, né? Que a gente consiga sair melhor dessa jornada. Eu tenho essa esperança, eu espero estar conseguindo formar pessoas melhores dentro da minha casa, dentro dessa perspectiva. Mas a ideia é que a realidade da bebê reborn nas mãos de adultos mostra muita insalubridade. Dentro dessa perspectiva da maternidade, do cuidado, das noites mal dormidas, da minha queda de produtividade, do meu autoconsumismo, por quê? Porque eu estou tentando me preencher com uma criança que nunca vai crescer. E eu cheguei a ver a foto de uma pessoa que fez uma bebê reborn e ela encomendou essa boneca, a cópia da sua foto quando era bebê. E aí eu fiquei pensando no buraco emocional que existe aí, em que sentido? Tanto ao olhar para a boneca, ela gera um vínculo emocional mais forte, porque ela vê uma extensão de si, né? Quando você tem um filho, por exemplo, a minha filha nasce, a cara do meu marido, eu olho para ela, eu olho para ele, eu olho para ela, eu olho para mim, existe uma identificação, né? Porque existe essa similaridade. Se eu tenho um filho que é a minha cara, eu olho, eu projeto as minhas aspirações, os meus sentimentos. Por quê? Porque existe essa conexão. Então, quando ela olha para um boneco, para uma boneca, que ela já trata como gente, e ela vê uma similaridade absurda na fisionomia com ela mesma, ela já sente que está estendida ali, conectada de uma forma mais profunda. E aí vem para uma camada ainda mais séria, que é, será se ela não está tentando suprir um cuidado nessa boneca que ela entende que viveu uma negligência nessa estação da vida? Talvez faltou um pai, faltou uma mãe, faltou um cuidado, faltou um zelo, e aí ela está agora olhando para ela mesma e dizendo, eu vou te dar coisa melhor. Eu vou cuidar de você como você nunca foi cuidada antes. Nada vai te faltar. Porque é isso que ela gostaria de ouvir? O quão profundo é o nosso desejo de ser cuidado, que nós poderíamos estar projetando num lugar que de fato é uma fonte segura, e nós estamos depositando tudo em plástico, tudo em borracha. Mostra o quão cego nós estamos. Eu digo nós porque todos nós temos algum ponto cego, todos nós em algum momento estamos tentando suprir algo em alguém ou suprir alguém de uma falta que não é desse alguém, é nossa. E como se não houvesse uma fonte para sanar todo esse problema. E existe. Existe uma fonte. Choque-se. Existe uma fonte inesgotável de acolhimento, de amor, de cuidado, de paciência, de cura, de resgate, de identidade, de encontro, que é na presença de Deus. Na espiritualidade, é quando você olha para dentro e você se conecta, e quando você consegue dizer, eu não consigo tocar essa ferida, mas se o Senhor tocar, haverá um milagre, acontecerá uma transformação, acontecerá uma restauração. No final das contas, as pessoas preferem se projetar em brinquedos porque elas se recusam a perdoar os seus pais. Elas se recusam a perdoar a ausência e o abandono que elas sofreram na infância. Por que tem que ser criança? Por que tem que ser um bebê criança? Por que tem que ser em tão terna idade? Fala sobre uma ferida pessoal. E é muito duro você ver a quantidade de gente que está disposto a pagar o que for para não ter
que perdoar realmente está saindo muito caro. Na verdade, o não perdoar está saindo mais caro ainda. E uma coisa que eu vi também ser muito abordado com relação a essas feições em cima dessas pessoinhas de plástico é com relação ao estímulo a... Como é que eu vou não usar essa palavra? Ao estímulo a atividades de predadores. Entendeu? Por quê? Porque à medida que você facilita o acesso de adultos a terem bonecos realistas de crianças para eles terem em casa e fazer o que eles quiserem, isso vai alimentando cada vez mais ali um vício na sua imaginação que pode gerar um ambiente ainda mais inseguro para as crianças de verdade. Então, cada vez mais nós precisamos ter muita responsabilidade com tudo que a gente incentiva na internet, com tudo que é propagado e principalmente a responsabilidade de ter um diálogo aberto com as pessoas da nossa família, com as pessoas do nosso vínculo social e com as nossas crianças, porque, por incrível que pareça, elas estão sendo as mais prejudicadas. Elas estão sendo as mais negligenciadas. Então, alguém que quando era criança foi negligenciado e agora está projetando num brinquedo, está proporcionando que mais crianças sejam esquecidas. Que bizarro, que ciclo louco esse. Eu sei que tem muita gente inconformada com tudo isso e para você que está inconformado, eu te digo só uma coisa. Quanto menos você interagir com isso, melhor. Porque essas pessoas estão lucrando com um tanto de views, com um tanto de comentários, bons ou ruins, comentário de incentivo ou comentário de hate, gente, é dinheiro caindo na conta. Então também não vamos ser tão besta assim não, né? Porque no final das contas pode ser que o trouxa seja a gente, que tá acreditando que a pessoa tá amando e super se iludindo com aquele mundo paralelo ali e vai ver nem é. Vai ver que para um bocado é dinheiro. E a gente tá feito besta achando que convence alguém com comentário de Instagram, de TikTok, de YouTube, sei lá o quê. Enfim. Se você se serviu de alguma coisa pra você, eu não sei. Mas com certeza serviu pra mim, porque tirou um peso das minhas costas. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!